Bom dia, gente. Como vocês estão? Tudo bem? Então, olha, nossa aula hoje vai ser uma aula de revisão. Nós vamos começar nossas aulas não presenciais revisando aqueles conteúdos que nós já vimos em sala de aula, de uma forma mais rápida, mas eu não poderia deixar de revisar aquilo que a gente já viu nas aulas presenciais. E aí só depois a gente vai começar com um assunto novo, certo? Então, para começar, nós vamos estudar os verbos de ligação e o predicativo do sujeito. Então, o que é o verbo de ligação? O verbo de ligação é aquele verbo que ele vai servir para ligar o sujeito ao seu predicativo. Ele só tem essa característica, que é ligar o sujeito ao seu predicativo. O que é o predicativo? Predicativo é característica, certo? Os principais verbos de ligação são verbo ser, verbo estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, virar e tornar-se. Lembrando que esses verbos sempre vão depender do contexto de uso, certo? Para ter certeza de que o verbo é de ligação, deve-se verificar se há um predicativo do sujeito. Se houver um verbo de ligação em uma frase, então vai haver predicativo do sujeito. Se não houver predicativo do sujeito, não há verbo de ligação na frase, certo? Essa estrutura que nós temos de um verbo de ligação e um predicativo do sujeito é a estrutura que nós temos para um predicado nominal. Então, a classificação desse predicado é predicado nominal. No predicado nominal, nós temos a estrutura de um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. E o que seria esse predicativo do sujeito? O predicativo do sujeito é uma característica que é atribuída ao sujeito por meio de um verbo de ligação. Então, essa característica que é colocada na oração por intermédio desse verbo de ligação é que nós chamamos de predicativo do sujeito. Quando a gente fala em característica, a gente está falando em quê, gente? Defeito, qualidade, estado, permanência de estado, certo? Vamos aos exemplos. Amanda está cansada. Então, nós temos Amanda é um sujeito simples, está é um verbo de ligação e cansada é o meu predicativo do sujeito. O verbo estar, ele serve como uma ponte entre o sujeito Amanda e sua característica, que é cansada. Essa característica nós classificamos sintaticamente como um predicativo do sujeito. Raí e José é um sujeito composto. Permanecem doentes. Permanecem é um verbo de ligação, está fazendo a mesma coisa do verbo estar na frase anterior, apenas ligando o sujeito ao seu predicativo, a sua característica. Então, doentes é a característica de Raí e José. Doentes é o predicativo do sujeito. Minha filha permanece na escola. Notem a diferença. Minha filha é o sujeito. Permanece, nesse caso, não está servindo como verbo de ligação. Por que não? Porque na escola não é uma característica de minha filha. Percebam a diferença. Na escola não é uma característica. Na escola indica o lugar onde minha filha está, certo? Então, esse na escola não é característica, não é predicativo do sujeito. Se eu não tenho predicativo do sujeito, o verbo ele também não é de ligação nesse caso, nesse uso, certo? Já Camila permanece doente. O verbo é o mesmo, mas vamos à frase. Camila é o sujeito e doente é uma característica de Camila. Então, nesse caso, sim, doente é uma característica, doente é um predicativo do sujeito. Permanece, nesse caso, é um verbo de ligação. Ontem meu pai esteve no shopping. Ontem indica tempo, né? Adjunto adverbial do tempo. Meu pai é o sujeito. Esteve, né? Que é do verbo estar.
Mas olhe que ele não é um verbo de ligação. Por quê? Porque no shopping não é uma característica de meu pai. É apenas o lugar onde ele esteve. É apenas um adjunto adverbial de lugar. Então, esteve, nesse caso, não é verbo de ligação. Por quê? Porque não há predicativo do sujeito na oração. Só há verbo de ligação em uma oração quando há a presença de um predicativo do sujeito. Eu sou professora. Eu, sujeito simples, sou verbo de ligação. Por quê? Porque professora é minha característica. Qual é a minha característica nessa frase? Ser professora. Então, professor é um predicativo do sujeito, é minha característica. Então, essa característica se liga ao sujeito através de um verbo de ligação. Agora, gente, vou deixar para vocês uma atividade, uma proposta de atividade. Eu vou deixar para vocês a letra dessa música de Cássia Eller, Malandragem. Se vocês quiserem, vocês podem procurar o áudio, ouvir a música, é uma música muito bonita. E a partir da letra dessa canção, ó, tem aí descrita toda a letra da canção. Então, a partir da letra da música Malandragem, de Cássia Eller, vocês vão fazer essa atividade aqui. Observe as orações que compõem a música. Então, preste atenção nas orações. Quais orações da música possuem predicado nominal e predicativo do sujeito? Quando é que eu tenho predicado nominal? Quando eu tenho a estrutura, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Então, se eu tenho predicado nominal, obrigatoriamente eu tenho predicativo do sujeito. E vice-versa. Se eu tenho predicativo do sujeito, obrigatoriamente eu tenho um predicado nominal. Então, vocês vão destacar, vocês podem tirar o print da letra dessa música e destacar com outra cor. Ou vocês podem pegar a letra dessa música no Google, que tem disponível, é claro. Vocês podem copiar e colar no Word, né? E aí vocês também podem destacar com caneta colorida, com o que vocês quiserem. Podem destacar no próprio Word, com aqueles marcadorzinhos de texto que tem no Word. E aí vocês vão tirar a foto depois da atividade pronta, resolvida, e vão postar no grupo do 9º ano do WhatsApp, certo? Em que eu estou inserido. Ok? Qualquer dúvida, eu vou deixar um espaçozinho de tempo para que vocês possam tirar essa dúvida no WhatsApp e depois eu respondo as dúvidas, certo? Espero que tenham entendido e até a próxima aula, gente. Tchau!